medo mesmo. Vai com medo mesmo. O tema de hoje, ele é exatamente sobre isso. Tá com medo, vai com medo mesmo. Esse não é o tema, mas ele traz essa energia, né? Então, bem-vindos. Bem-vinda, Ana, mais uma vez. Para quem ainda não conhece, merece conhecer. Então, vai ficar gravado tanto aqui na live, no Spotify e vai ficar também aqui no YouTube. Ana Maria Miller Azevedo com vocês, essa empresária, proprietária, sócia proprietária da Revisacar, aonde eu levo inclusive meu carro, idealizadora da Oficina das Empreendedoras. Isso. Eu quero saber mais sobre isso. E o nosso tema de hoje é os desafios e vitórias do empreendedor. Uau! Gê, obrigada. Como tu diz, águias voam com águias. Ai. E a gente tem que estar perto sempre de pessoas de verdade e que realmente fazem acontecer nos bastidores e não só nas câmeras. A vida acontece no offline. A vida acontece no offline e a gente é prova disso, né? O quanto a gente caminha para estar onde a gente está, para estar aqui falando sobre o que a gente vai falar. Então, esse é o nosso dia a dia. Eu digo que para ser empreendedor, você tem que ter coragem. É. Como tu falasse assim, eu tô com medo. Isso é empreendedor. Isso é a vida do empreendedor. Todo dia você acorda para vencer um novo desafio e no final do dia comemorar as vitórias. Exatamente. Às vezes eu tava vindo pra cá e pensando, né? Sobre toda vez que alguém me convida pra falar um pouco da minha história, de mim e tal, a gente faz uma retrospectiva e pensa assim, quando que eu me tornei uma empresária, uma empreendedora? Quando foi isso? Que dia? Que hora? Quando foi? Quando que virou essa chave? E na realidade eu vinha pensando sobre isso e pensando assim, que não existe um dia. Que tu não acorda e disse, hoje eu sou empreendedora. Não. Isso acontece tão naturalmente e num processo tão longo que quando vê, tu já está lá. Mas avaliando quando foi, como que isso começou, lembrando, eu tinha uns 7 anos, quando eu brincava de escritório no porão da casa de uma amiga, e a gente brincava de escritório, papel, caneta, secretária, e eu já via ali aquela minha paixão por papel, por telefone, por calculadora telefone. E tal. Mas a vida segue, né? Então, na verdade, o que tu vive hoje é um sonho da tua criança interior. Já vem da minha criança. E eu vejo que os vencedores, eles sonharam quando eram criança. Ninguém... claro, hoje a gente vê muito transição de carreira e tal, mas na realidade, se tu puxar lá na infância, a pessoa ela sabe desviou um caminho que era para ser o caminho dela, às vezes por vivência, motivos, né? Às vezes por influência, por querer buscar algo que facilitasse ganhar dinheiro, né? Por N motivos, mas já tá dentro da gente, o nosso dom, né? E o dom da comunicação eu demorei um tempo mais pra frente pra entender isso. Eu sempre fui muito tímida na escola, tímida com os amigos e tal, mas eu sempre sabia o que eu queria trabalhar. Eu sempre queria trabalhar em escritório, eu queria trabalhar em banco, eu queria trabalhar atrás de uma mesa, de um computador. Então isso sempre esteve em mim. Eu gosto muito dessa palavra, até venho anotar assim quando falam algumas coisas que me chamam a atenção. Eu gosto muito dessa palavra dom. Porque é algo que não se fala tanto, fala muito de talento, propósito, né? E eu digo, dom é uma coisa muito profunda, né? Qual é o seu dom? E aí, falando dessa parte profunda, quando tu traz pra mim que a tua criança já tinha aquele anseio, aquele intuito, a gente antes aqui falava no outro podcast muito sobre o que as crianças brincam. Sobre o que eu brinquei, o que tu brincou, o que a minha Manu brinca, o que a Lara brinca. A gente tem filhas da mesma idade e é muito bacana. A gente até quando fica vendo elas brincando e tal. Então, a gente observar as crianças e saber
Hoje a gente tem muito mais maturidade para poder guiar as nossas filhas. Sim. E consegue... Os nossos pais não tinham tanto tempo. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Pra olhar o que elas gostam, pra instigar os dons delas. Ana, só tem tempo quem não tem tempo. Porque tem um monte de gente já assistindo e pensando assim, mas eu não tenho tempo, que a Ana tem, que a Geusa tem, Ô, que ela posta assim, maquia. Eu já disse, Gê, eu não tenho tempo. Eu já fui essa Já foi pessoa. essa coach que falou, Gê, mas eu não tenho tempo. Oi? E na realidade só a maturidade vai trazendo isso. Então, o que eu vejo, falando em desafios e vitórias, é que desde muito nova... Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Nossa. Com 13 para 14 anos, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade de office girl. Nossa. Então, eu morava em Taquara, Rio Grande do Sul. Ia de Taquara a Porto Alegre, são 70 quilômetros, sozinha, com 13 para 14 anos. Hoje, tu deixaria tua filha com 13? Não. Isso que acontece muito. Hoje eu não deixaria ela ir na padaria aí na esquina. Nem na padaria da esquina. Mas os tempos são outros. Sim, os tempos são outros. Mas a gente também escuta muitas coisas que aconteciam antigamente, né? Muitas questões com os vulneráveis. Também tinha o perigo. Mas a mentalidade daqueles pais era outra. Até porque... Sobrevivência. Sobrevivência. Eles não tinham plano B, né? Que a gente vai falar isso lá no final. Sobrevivência. Então, eu ia... levava os processos na junta comercial, os processos contábeis para registrar na junta comercial. Eu fazia isso 3 vezes por semana. Meu Deus. Né? Andava de ônibus. Então, assim, outra realidade. Então, desde muito cedo eu sabia o que eu queria. Eu não queria, eu achava que eu não tinha dom para vendas. Uhum. Então, eu não queria trabalhar em loja, porque eu achava que não era boa nisso. Uhum. Então, eu queria trabalhar atrás do computador, no papel, tal. E fui muito nesse caminho. Iniciei contábeis e vi que não era aquilo. Eu amava o técnico contábil. Eu sou formada em técnica contábil. Eu sou técnica contábil. Fui fazer contábeis e odiei. Porque eu pensava assim, meu Deus, mas eu vou trabalhar com essas leis, todo mês vai mudar, eu não vou ter eu vou só viver em processo função de legislação. Será que é isso que eu quero? Não. Eu quero conhecer mais da empresa, dos negócios, só com a contabilidade. Já estava buscando pessoas. Eu não e eu sempre gostei de interagir com as pessoas, assim, de atendimento, fui secretária, então eu gostava de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas, então sempre fui assim, mas eu gosto muito do burocrático. Tu, na análise do meu perfil, tu percebeu que eu sou uma mescla de coisas. Mas eu gosto do burocrático. Um perfil raro. Eu sou uma pessoa que eu gosto do operacional. Eu gosto das coisas organizadas. Eu gosto de fazer. Então, desde muito cedo na minha vida, eu aprendi a fazer as coisas. Uhum. Então, desde em casa, minha mãe me ensinava a fazer as coisas. Ninguém fazia nada para mim. Uhum. Então, eu acredito que o empreendedor, ele tem muito isso. Se tu quer ser empreendedor, quer ser empresário, tu não... Claro, tu vai liderar pessoas, tu vai aprender, tu vai delegar, mas antes de delegar, tem uma base. Tem que saber fazer. Tem um passo a passo. Então, assim, por que hoje, né, tu consegue ser essa empresária de sucesso? Por que tu consegue ser idealizadora de tantas mulheres ali que estão na oficina de... Todas empreendedoras, gente. Todas têm uma vida de sucesso. E às vezes a pessoa olha pra gente e acha assim, é fácil pra Ana, é fácil pra Jerusa, tá passeando, tá não sei o quê. Não, gente, tem toda uma caminhada. Eu tenho 41 anos e eu trabalho desde os 13. Por 28 anos, eu não construí uma trajetória só na Revisacar. A gente é o que a gente é no nosso CPF. A gente esquece que antes da gente ser um CNPJ, a gente é um CPF. Então, para te se tornar um CNPJ de sucesso, tu tem que ser um CPF de sucesso. Precisou de uma base, né? Um passo a passo. E eu fui uma funcionária que foi um CPF de sucesso. Eu me considerava uma excelente funcionária. Caxias, não só cuidava do negócio como o meu. Eu fui funcionária CLT, tive cargo de gerência. Mas até chegar aquilo que a gente fala, a hora que eu piso naquele lugar, eu entrego o meu melhor. Eu não tô ali só para ser um CPF, eu tô ali para pensar como aquele empreendedor, aquela empresa, eu escuto muito isso, Gê, assim,
Não, eu só tô lá no CLT agora, passando tempo até eu poder ter o meu negócio. Ele vai ser um negócio fracassado. Assim, talvez eu seja muito sincera, mas eu vejo que a pessoa que está trabalhando para uma empresa e não entende que ela é parte daquilo ali, daquele sucesso daquele negócio, ela não vai ter sucesso no negócio dela. Na verdade, eu só preciso daquele dinheiro pra fazer aquilo. Não, na verdade, tu precisa daquele aprendizado. Ele precisa daquele aprendizado. É um processo, não é o dinheiro. Se tu dedicar, se tu souber. Eu comecei como secretária na maioria das empresas e eu pensava assim, não posso só atender telefone. Eu tenho que saber o que essa pessoa que tá me ligando, querendo falar com o financeiro, ela quer. Qual é a dor dela? Isso eu sabia, eu buscava essa informação sem ter entendimento do que era necessidade. De como faz direito. Como faz direito. Então, assim, eu escutava todas as pessoas que ligavam, que chegavam lá. O que ela buscava? Ela quer uma situação X. Eu ia lá naquele departamento, tentava entender como que funcionava aquilo. Por quê? Porque a próxima vez a pessoa que viesse me fazer aquela pergunta, eu ia estar na ponta da língua. Eu detestava não saber. Eu queria saber como queria saber o próximo passo. Todos os passos. E nisso eu fui sendo gerente, né? Fui subindo. Gerenciei 2 escritórios de advocacia. Nossa, essa parte eu não sabia. Eu trabalhei em 2 escritórios, onde eu fui secretária, depois eu fui gerente, depois eu fui financeiro. Então, eu tinha sempre um cargo de responsabilidade. Mas a minha maior dor era as pessoas. Eu não queria liderar pessoas. Eu tinha então, deixa nos desafio. Bastidores. Deixava nos bastidores. Nem consigo imaginar essa Ana. Nem consigo. Na hora que eu bati o olho em ti, eu já falei, meu Deus, que líder. Então, assim, muito... Hoje eu vejo que toda a minha vida Deus me guiou para fazer o que eu faço. Me levou nos lugares e nos trabalhos que eu ia gerar um conhecimento pro futuro, mas eu nem sabia o que era. Hoje eu entendo. Todos os desafios que eu tive onde eu trabalhei, hoje fazem parte dos meus desafios com o meu negócio, e que muita coisa que, poxa, lá eu aprendi isso, então... Cada lugar que tu passou, o que eu aprendi em cada lugar. Eu posso moldar do meu jeito, posso buscar um outro conhecimento, mas foi bagagem, sabe? Tipo, os desafios que os meus chefes tinham com o negócio deles, eu tava muito junto, eu sempre fui braço direito nas empresas que eu trabalhava. Então, eu via de perto os problemas. Então, isso foi muito importante para eu ter o meu negócio. E eu sonhava ter o meu negócio? Não, Gê. Eu dizia, Deus me livre ter uma empresa. Olha isso! Porque era tão desafiador ver eles tentando pagar a folha, às vezes, né? Em alguns momentos, toda empresa passa por isso. Aquele tipo, frio poxa, na barriga. Hoje é dia 1º, a empresa não tem dinheiro para pagar a folha. E tipo assim, eu era parte da folha. Tu acha que eu não me preocupava? Porque eu vejo... Calma lá, que eu sou parte dessa folha, deixa eu fazer essa empresa prosperar. Deixa eu fazer a minha parte. Hoje eu vejo muita gente assim, não, a empresa que eu tô lá não tá bem, mas não quero saber o meu salário. Não, tu é parte daquilo. Né? Tanto da receita quanto da despesa. Então, eu sempre tive muito esse Eu já escutei assim, não, mas o dono lá da empresa, ele tem muitos bens. Se tiver algum problema, ele vende tudo e paga a gente. Eu batendo a meta ou não. Eu já escutei isso. Sim. Mas como... Tem então, toda ajudar aquela pessoa a quebrar essa crença, né? É primeiro olhar pra si. Primeiro olhar pra si. E entender que tu é parte daquilo ali e que aquela experiência vai fazer tu chegar onde tu quer. E eu vejo também muita gente, falando em desafios e vitórias de novo, todo mundo, hoje, grande parte das pessoas que eu converso, elas querem ter o seu negócio próprio. Mas elas acham que o fulano vai fazer, o funcionário vai executar. Eu vou contratar, eu não entendo disso, mas eu vou contratar alguém. Eu já tive essa parte também, de dizer, não quero lidar com a gestão de pessoas. Vou contratar alguém que faça. Não adianta. Vai chegar num momento do teu negócio que tu vai poder contratar, que tu vai sim dizer, não, agora eu tenho conhecimento e entendimento do meu negócio a ponto de contratar pessoas que façam isso que eu não quero fazer mais. Isso, que eu já fiz e eu quero ter mais tempo, porque agora o teu tempo se torna... literalmente caro, então tu pode sair do operacional e ir pro estratégico, e aí você começa a contratar. Mas isso leva um tempo. Leva um tempo, precisa de às vezes o pessoal fala, Gê, a tua comunicação, né, o teu Instagram, a tua plataforma, tudo tão incrível, tal. Processo.
E quanto tempo? Meu Quantos Deus. treinamentos? Tu bem sabes. E isso, nem uma começou. construção. Ainda é a ponta do iceberg, né? É. De tantas coisas que tem. Então, sim, hoje em dia eu tenho equipe. Mas por quanto tempo eu não tive? Então, virava noites, ninguém sabe, né? O tempo ali de fazer os textos, não é só uma roda da vida. Qual vai ser a minha roda da vida? Qual vai ser o meu jeito nome do de meu fazer curso? aquilo. Né? Então, não adianta chegar lá na janelinha e colocar o mesmo nome do curso, o mesmo nome da oficina, fazer igual. Qual é o teu jeito? Qual é o teu É jeito? Qual é o teu dom? O teu dom tem que estar Isso. ali, a tua característica. Tu vais modelar, Exatamente. né? Mas tu vais colocar o teu print. E hoje, uma coisa ruim da internet é justamente achar, nossa, Jerusa faz dinheiro assim. Eu vou lá e vou fazer igual. Mas não, cada ser humano é aquilo. Dentro de nós tem uma essência, algo que eu nasci pra fazer, né? E se tu fizer aquilo com paixão, com vontade, tu vai se dar bem, você vai ganhar dinheiro. Ganhar não, você vai fazer dinheiro. Você vai prosperar, você vai ser feliz, porque eu vejo assim, eu não trabalhava com carro. Esse não era o meu negócio, né? O meu negócio era... a paixão era do meu marido. Então era o administrativo. Eu era o administrativo, a burocracia. Eu ia te questionar, como se tu não dissesse que tu não querias empreender, da onde que chegou a Revisacar? Então, eu era funcionária no escritório de advocacia, conheci o Fernando, casamos, né? E ele gerenciava uma oficina mecânica bastante tempo. São casados há quanto tempo? 12 anos. E daí... Um dia, 1 ano e pouco, assim, juntos e tal, fazendo aquele mapa da vida, né? Aquela roda da vida, né, Gê? Tá, e daqui pra frente, o que a gente vai construir? A gente quer ter filhos? O que a gente vai fazer da vida? Sonho do casal. Sonho do casal, o que a gente vai fazer? Daí, queremos ter filhos, beleza. Então, eu trabalhava no escritório o dia inteiro, ia pro centro, pegava 1 hora de fila, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, e falava, ai, Fernando, mas imagina ter filho nessa função do trânsito. Que horas que eu vou ter que acordar? Ele, mas abre um negócio pra ti, daí tu abre um salão aqui perto. Eu falei assim, que salão? Eu não trabalho na área da beleza. Mas eu gosto muito dessa área, assim, né? Daí ele falou, não, mas vai estudar. Eu falei, mas 2, 3 anos eu vou estudar pra... Tá, vou pensar nisso. Daí eu falei, tá, mas por que tu não abre uma mecânica? Eu falei pra ele. Daí ele falou assim, é o meu sonho, mas eu não tenho coragem. Eu falei, a coragem eu tenho. Eu só não sei de Tu mecânica. tens o sonho e eu tenho a coragem. Vamos lá. Cara, que daí perfeito. Assim, naquela hora, sabe? Não sei te explicar, sabe, Gê? Eu acho que tudo na vida... Imagina a abundância que aquele casal vibrou na hora, né? Tipo... Eu tenho isso. Nossa, A gente tinha dinheiro? Não. A gente tinha uns... Ali... Mas é empreendedor, ali né? Eu agarrei um corajoso, sonho. ousado. Daí eu fui... Como eu era mais o planejamento, né? A parte burocrática, eu pensava, não, vamos estudar melhor isso. Vamos ver como que a gente poderia pôr isso em prática. E daí eu começava, que legal, né, ter o meu negócio. Daí começou a surgir. Florescer. Eu vou ter mais tempo para minha filha. Eu vou ser uma mãe de manhã e vou trabalhar à tarde. E comecei a sonhar, né, porque daí a gente sonha. Vamos sonhar, que sonhar Alguém não custa te conta, nada. conto eu. Só que nessa época, né, Gê, as minhas amizades eram CLT, os amigos do Fernando eram CLT. Todos nós vivíamos... ao nosso redor, pessoas com o nosso dia a dia. Com a tua mentalidade. Com a minha mentalidade de sair, trabalhar, conquistar, beleza. Mas dentro daquela mundo, segurança. Daquela segurança, exatamente. Então, tudo que a gente conversava era muito só nós dois. Por quê? Quando a gente até eu lembro que a gente foi no Bradesco, foi no banco, ver se a gente conseguiria um dinheiro pra começar o negócio, né? O gerente, imagina assim, os dois bem sonhadores chegando. Tipo assim, CPF bom, né? Não tinha uma dívida no nome. Nunca, né, devemos nada pra ninguém. Não, vamos no banco. Vamos conseguir um capital de giro pra gente começar o nosso negócio. Daí a gente começou a ter esses entraves, entender que não é assim que funciona. Que tu tem que ter um CNPJ 1 ano pra te começar. Não é bem por aí. Abrir uma conta e tal. E foi. Então a gente... levou uns meses, assim, pra pensar o que faríamos, como faríamos isso, né? Mas só que isso foi crescendo.
aquela vontade, o desejo, daí aquilo realmente floresceu na nossa cabeça. Já foram picadinhos. Né? E daí eu sei que a gente começou a... O empreendedorismo, ele faz isso. É, né? tipo... Ele pica e... É igual o coach, né? Te pica o autoconhecimento, você não sai mais. E aonde o Fernando trabalhava, ele tinha muito desejo de fazer mudanças, de ter uma oficina limpa, de implantar um processo de trabalho que ele não conseguia, porque o dono da empresa não queria. Ele não queria trabalhar daquela forma. O Fernando falava, vamos reformar isso, vamos fazer assim. Não, ele achava que não. Que não posso, não tem dinheiro, não tem pra quê, então, oficina assim, é suja. Tem que trabalhar assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Então ele tinha uma frustração no sentido de ver que poderia ser muito diferente, que tinha clientes para aquilo ali, só que não conseguia implantar. E daí foi, a gente acabou hipotecando o nosso imóvel, a gente só tinha um apartamento, a gente foi lá e disse, olha, o banco quer uma garantia, tá aqui a garantia. Então a gente também calculou os riscos. O que acontece se desse tudo errado? Olha o desafio. A gente ia perder 70% do apartamento. E era um risco? Era um risco. Era a moradia da família. Mas assim, ele era um profissional muito bem capacitado, tinha uma clientela muito fiel ao trabalho dele, ao atendimento dele. Eu era o financeiro em outra empresa, então eu me garantia nisso. Eu me garantia na parte burocrática e eu via que ele se garantia na parte técnica. Eu falei, olha, não vai ter erro. Vai dar tudo certo. Eu não sei, a gente não pensava no plano B, assim, a gente não... Claro, tinha um risco, né, Gê? Porque tu é um adulto, tu sabe que tu pode... Calcula o risco, mas eu sei, eu já vi, assim, já eu faço senti. isso com vontade, eu gostava do que eu fazia, ele amava o que fazia. Poxa, a gente vai penar um pouco, talvez no começo, mas vai dar certo. O que a gente fez? Fez um planejamento, que as pessoas às vezes não fazem. Muito bom. Rescisões, guardamos rescisões. A gente tinha 2 carros, vendemos 2 carros, botamos dinheiro no negócio, financiamos um carro só, ficamos com o carro. Então, o nosso custo de vida era baixo, assim, dentro do nosso salário. O que a gente reduziu fez? Tudo. Ele tinha a rescisão dele, a minha. Então, a gente teve 6, 7 meses de salário para sobreviver sem a empresa. Então, a gente começou um negócio, teve um fôlego. Viver dentro das nossas possibilidades. Só teve um porém nisso tudo. Na verdade, não é nem viver dentro das nossas possibilidades. Eu acredito que, principalmente no início, é viver sempre um degrau a menos. O pessoal ganha um pouquinho a mais, faz o quê? Vive um degrau a mais. Aí começa a parcelar, começa a comprar carro financiado para aparecer, casa financiada para aparecer, não sei. Então, na verdade, principalmente no começo, precisa viver... Menos é mais. Exatamente. Viva um passo a menos. E aí, esse dinheiro que vai te sobrar vai ser um bom respiro. Exato. Eu acho que para qualquer negócio... Quem sou eu aqui? Não sou de finanças, mas a minha prática... precisa ter um fôlego para os primeiros meses, porque tu não vai tirar prolabore, tu não vai tirar salário. Como diz a nossa amiga Camila, né? Tipo, te programa, porque não tem como... Tu tens que saber... eu quero tirar X de salário da empresa, mas baseado num cálculo de custo fixo, custo variável, né? O que tu vai poder tirar. E às vezes não é nem o salário que tu tem hoje. E quando a gente fala desse respiro, esse respiro é paz, é dormir. Senão tu não dorme, senão tu fica com a noite virada. E senão tu não consegue fazer o negócio acontecer. Aí tu começa a ficar com a mente perturbada, aí tu vai nervoso pro trabalho, aí se tu tens outras pessoas que trabalham contigo, tu começa a descontar aquilo no dia a dia, descontar no marido, o marido descontar na esposa, acabou. Ali já o empreendedorismo já afunda. Muita gente às vezes ainda diz, Ana, mas hoje tu consegue fazer, mas sabe como que a Revisacar começou num planejamento? Dentro desse planejamento eu engravidei. Então, 9 meses de planejamento, 9 meses de gestação. Mais um desafio, mais uma vitória. A Revisacar abriu dia 2 de maio, a Lara nasceu dia 7 de junho, um mês depois. Então, eu tive um negócio novo, recém-casada, 1 ano e pouco de casamento, e uma filha. Olha. Né? Então, foi tudo muito junto. Não dava tempo de pensar em fracasso. Que frase boa. Não dava tempo. Porque todo dia era trabalhar, ir para casa amamentar nos intervalos. Fiquei ainda amamentei Que bom quase. que eu tenho esse tempo. Eu vou lá amamentar. Tu nem pensava que problema. Não. Que bom. Agora é hora de amamentar. Sai correndo,
vai pra casa, amamenta, volta correndo. E assim foi. Os primeiros 4 meses. Daí eu sempre tive a minha mãe também, que ajudou muito com a Lara. Então, aquele meu projeto de ser mãe em período, em metade do período, integral, não existiu. Na realidade, eu era profissional 8 horas por dia. E à noite eu era mãe, porque durante o dia quem me salvou foi a minha mãe. Então, os primeiros... Esse ano é o primeiro ano que eu fico de manhã com a minha filha, em 10 anos. Nossa, eu lembro quando tu chegou e tu falou isso pra mim. Gi, como é que você faz? Perguntei pra eu você vejo como que você fica de manhã. Como é que você faz? Aí quando tu começou a tentar, tu ficava com a mente perturbada, se sentindo culpada. Por não estar indo trabalhar. Aí agora quando eu vejo, não quer dizer que não tem várias coisas que Sim. acontecem na dinâmica do lar, né? E que eu trabalho em casa com exatamente, telefone porque tá aqui, os clientes estão chamando, né? A equipe tá chamando, você tem quem faça por você, mas a equipe tá te chamando, né? O teu cliente tá cotando, o teu comercial tá negociando, você é a cartada final. Mas você está da sua casa, você está da piscina, você está... Então, agora chegou. Mas você está ali, sempre ligado. Mas porque os primeiros o empresário 7 anos... é de luta. Integrais. É acordar pensando no trabalho, dormir pensando no trabalho, é não ter muito tempo, assim, de cabeça boa com a tua filha, porque tu não... Às vezes tu até tava ali, mas Nossa, não... Nossa, Ana, mas eu achei que era assim, ó, eu faço transição de carreira, daí eu abro aqui a minha empresa... E aí eu já sou empreendedora, aí eu já tenho tudo isso ali. E assim aconteceria fácil. Não. As pessoas não é assim, acham então, que no primeiro 6 meses vão ganhar 5 mil por mês limpo. E em 6 meses tudo vai estar funcionando. Ela vai estar contratando um monte de gente para fazer aquilo que ela não quer fazer. Porque não quer olhar para a planilha. Até porque a gente está falando, no teu caso aqui, digamos, uma oficina. Talvez quem está escutando, você aí, você tem um salão, você tem um restaurante... Mas a gente está falando aqui para pessoas também que trabalham online. Aí o que acontece? Trabalhe da sua casa, no conforto da sua casa, não sei o quê, já fature tantos milhões. Não é assim. Não é assim que funciona. Também é uma empresa, tem muitos bastidores. Aquela pessoa que está ali trabalhando na internet, ela também, muitas vezes, ela não está nem 8 horas na empresa. Ela está 24 horas naquela empresa. Porque para ela aparecer, toda a linguagem dela corporal, o vestir, o falar, tudo é intencional. Então, tudo que ela está fazendo dentro da casa dela é trabalho. Ela trabalha muito mais do que se talvez ela fosse. Então, esse trabalho do seu lar, fica seu filho e tal, às vezes nem é tão assim, tão glamouroso. E daí é vendido como tal. E o que acontece? A outra mulher que está lá querendo empreender e não tem coragem, não, eu vou então para o mundo da internet. Aí faz e se frustra. Porque não é bem assim. Nem tudo é pra todo mundo. Que frase boa. Outra frase boa. Nem tudo é pra todo mundo. Tem que saber o que é bom, o que é pra você. Às vezes, a vida daquela pessoa parece ser a vida maravilhosa, perfeita pra ti. E não é. Eu e o Fernando, a gente sempre fala, ai, acho que tô olhando demais pra grama do vizinho, porque lá parece que tá mais verde. Volta, porque quando tu começa a olhar pra grama do outro e achar que tá mais verde que a tua, tem algo errado. Sim. Tu não tá olhando pra tua vida, humildade. Pra tua realidade, entendeu? E é difícil isso, porque a gente tá num mundo que todo mundo vê tudo e tu tá conectado o tempo todo, mas olhar pra ti, pra tua realidade, e daí lembrar de onde tu veio. Quem é tu? De onde é que tu veio? Quem é a Ana? Quem é o Fernando? O que tu realmente quer? O que tu realmente quer? O que é importante e pra talvez ti? tu até pode querer aquilo ali, mas talvez neste momento não cabe. Ela vai fazer... então daqui 5 anos eu vou me preparar para fazer isso. Vai trabalhar de casa, trabalhar na piscina, me esquentar. Esquentar a cabeça lá de casa. Eu confesso pra ti assim, ó. Eu até ri esses dias, tava conversando com alguém, agora eu não lembro. E eu falei assim, nossa... Eu imaginava que nunca eu teria 15 dias de férias, porque em 10 anos de empresa foi a primeira vez que eu tirei 15 dias de férias. Caraca. Eu, em 29 anos trabalhando na minha vida, eu nunca tirei 30 dias de férias. Eu não sei o que é 30 dias de férias na minha vida inteira. Porque eu tirava 10, vendia 20. Ou tirava 15, vendia 15. Agora, tu se deu a esse merecimento, mas porque teve... uma construção. E outra, as primeiras férias que a gente tira, tu ainda curte meio assim... Não, é difícil relaxar nos primeiros dias.
E no balanço das férias, porque daí tu sai de férias, sua cabeça é mais fresca e tu pensa em várias coisas, tu tem vários insights do teu negócio, do que tu tá fazendo certo, do que tu tá fazendo errado, do que poderia ter sido diferente. E uma das coisas... É um ócio criativo. É um ócio criativo. E uma das coisas que eu falei muito pro Fernando, e a gente tava com um casal também nessa viagem, e eu falei pra eles que eu acho que tem uma coisa que a gente errou, que a gente poderia ter acertado mais cedo. A gente levou muitos anos... Nessa ânsia de eu ser uma pessoa que eu sempre fui de fazer as coisas e querer saber como funciona, eu entrei num mundo automotivo de não sabia nada. Na hora que eu comprei o sistema para operacionalizar o financeiro, as ordens de serviço, a entrada dos carros, eu não sabia o que eu estava comprando, porque eu não era a minha rotina. Eu peguei algumas informações do Fernando e fui meio que às cegas, tipo, vou tentar esse aqui porque vamos ver se eu vou me adaptar e vou aprender. Beleza, aprendi a fazer as coisas e eu sempre pensava assim, ó, tudo que eu tenho que ensinar um dia para alguém eu tenho que saber fazer. No nosso negócio, a única coisa que eu não sei fazer é trocar a peça. Mas eu sei contratar um mecânico, eu sei contratar as pessoas, eu sei atender o cliente, eu sei comprar peça, eu sei vender. Eu domino eu passo pano, eu faço o que eu domino, o que eu pude aprender. Todos os papéis. E daí tem muita gente assim, Ana, mas por que tu não faz um curso de mecânica? Porque isso eu não tenho dom. Esse não é o meu dom. E eu acho muito legal, e assim, a minha empresa está de portas abertas para contratar mecânicas e mulheres que queiram aprender. Mas eu acho também é isso, é entender o que tu é bom. O Fernando é bom técnico, eu sou boa administradora. Minha mãe sempre falava assim, ó, escolha as coisas que você quer aprender, porque depois que tu aprende, tu tens que fazer. Exato. Aí eu pensava, isso é uma crença ou isso é um aprendizado, né? E aí eu comecei a perceber hoje com maturidade, eu falo, realmente, né? Quantas coisas eu aprendi porque eu tinha que aprender, foi muito bom. E daí eu também tive que fazer. Então, pro meu negócio, pros meus bastidores, né? Eu não tenho só o coaching, então foi muito bom. Mas hoje, eu escolho o que eu quero aprender. Hoje eu escolho. Eu vejo algumas colegas, assim, empreendedoras falando assim, mas eu não gosto de preencher a planilha, eu não gosto de cuidado financeiro. Gente, eu não gostava de fazer um monte de coisas quando eu abri a empresa. Mas e eu no não início gostava. A gente tem que fazer o que a gente não gosta. gosta. Até levar o cliente em casa, eu não gostava. Porque eu pegava uma hora... A gente sempre teve leve trás, desde o primeiro dia. Olha... Então, no início, eu e o Fernando pegava o cliente, botava no carro, ia no centro, levava, trazia, voltava. Eu atendia o telefone, abria ordem de serviço, ligava pro cliente, comprava a peça, fazia tudo. Tudo que hoje eu tenho pessoas para fazer no meu negócio, eu fazia e o Fernando fazia. Então, eu sei o que dá trabalho ou não. Eu sei o que eu posso fazer em 3 minutos e o que eu posso fazer em meia hora. Hoje, a gente chama um Uber pro cliente. Facilitou muito. Antes, o tempo é caro, né? Hoje, a minha hora, não... Claro, é uma amiga, eu faço questão de levar, de buscar. São detalhes, né? Um cliente que a gente tem uma afinidade, mas muitas vezes o cliente não queria conversar comigo no carro porque já estava indo trabalhando. Eu estava estressada porque tinha um monte de coisa para fazer, mas queria, né, agradar o cliente, fazer um serviço diferenciado. Então, assim, muitas coisas a gente fez porque precisava ser feito. Eu não pensava, eu não gosto disso. Não pensava assim. Eu fazia e ponto final. Hoje, eu me permito entender o que eu sou boa, o que eu tenho dom para fazer, o que eu gosto de fazer e o que é necessário fazer. Tem hoje coisas tu fortifica as tuas capacidades altas. Exato. E o Fernando também. O Fernando é, sabe, comunicador. Gosta de atender o cliente, gosta de explicar, de dar uma atenção pro cliente. Ele dá segurança. Ele dá segurança. Então, assim, hoje, ele já é caro trocando a peça. Né? Ele não, na realidade, o Fernando é mecânico ele fez 50, ele é mecânico. Não, e ele se coça pra colocar a mão, né? 34 anos. Ele gosta. Só que hoje o talento dele é conversar com o cliente, é explicar. Então, ele ir lá trocar uma vela pra nós é caro. Pra ele não vale a pena. Ele tem que atender o cliente, ele tem que, né, fazer a gente tomar o café com o cliente, a gente diz. Ele é a pessoa que tem que tomar o café com o cliente. Mas demorou muito tempo, né, Gê? E isso eu acho que a gente demorou em entender que a gente não precisava ser operacional para tudo. A gente poderia ter delegado mais cedo. Então, isso nos deu liberdade, não nos deu liberdade para fazer outras coisas. De expandir muito mais muito mais. A gente ficou assim, mas ninguém vai fazer tão bem como a gente. Porque a gente faz bem no nosso negócio, porque a gente é a pessoa do nosso negócio. Manteve o controle. Manteve o controle. Isso foi uma coisa ruim. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Que é muito natural do empreendedor, porque ele
a idealização é dele. Então ele tem... O sonho é da gente. E só ele acredita que ele vai cuidar bem daquele bebê. Ele não pode terceirizar, né? Colocar mais pessoas para fazer o negócio expandir. Precisa. E o desafio é tu contratar pessoas que sonham o teu sonho. Aí a gente entra nessa... já indo para o nosso último ponto. Desafios agora e vitórias de liderar uma equipe. Como eu falei, a gente tem dons, né? A gente tem a parte que é natural da gente, que tu trabalha muito bem isso com as pessoas. E a gente tem aquilo que a gente não é tão boa, mas que é necessário. Então, eu nunca fui muito boa. Eu sou muito boa no atendimento, no cativar o cliente, no explicar, no me relacionar com as pessoas. Mas eu nunca fui muito boa na gestão das pessoas, né? Então, isso, por um certo tempo da minha empresa, eu vi que eu queria terceirizar, só que não adianta. Para a pessoa executar com excelência o trabalho no teu negócio, ela tem que comprar o teu sonho, ela tem que entender por que tu faz aquilo, por que tu quer atender o cliente. Ela tem que olhar para o mesmo lugar. Ela tem que ver o cliente como tu vê. E daí, depois de bastante tempo, eu comecei a entender isso. E em vez de ficar mandando todo mundo para fazer curso, treinamento e tal, hoje eu me capacito para isso. Ainda me sinto uma líder, né, plena? Não, mas busco. É a nova construção. É a nova construção. É um novo desafio. Eu amo quando eu vejo foto tua lá fazendo aquelas reuniões, né? E assim, ó, eu fiz o coach da fala, que foi um treinamento que eu vi assim, eu sempre fiz reuniões com eles e produtivas, mas eu me posiciono diferente. Mudou aqui A dentro. Comunicação é diferente, né? E outra, a autoconfiança, porque os treinamentos que tu faz, o conhecimento que tu adquire, é pra te dar autoconfiança porque também. Tu já a gente não é perfeito, Tu já né? tem o conhecimento. Quando a gente ajusta a comunicação, aí a confiança vem. Opa, então agora eu tenho a sabedoria e eu tenho a técnica. Aí tu toma posse daquilo, né? Ou seja, a tua autoestima tá restaurada, porque a autoconfiança é um ponto da autoestima. E é um desafio no meu negócio, no nosso negócio, o Fernando, ele sempre trabalhou nesse segmento. Eu não. Então, assim, é uma mulher comunicando para 13 homens. 13 homens. Né? Totalmente fora. Eu trabalhei no segmento de advocacia, normalmente muitos advogados, muitos homens e tal, mas ainda é um pouco diferente. Na mecânica, eles têm um ego, uma né? Cultura. Uma cultura de que o homem que entende de mecânica, eu já ouvi isso de clientes. Ai, tu só entende de papel, teu marido entende da técnica. E tu tem que engolir, tal. Mas daí por quê? Eu também sempre quis aprender por isso. Pra eu não ficar devendo resposta. Não, claro, não sou... Porque eu não sou uma expert, mas meu cliente não fica sem resposta. O básico eu tenho que saber. Isso. E o que eu não souber, eu tenho a minha equipe pra... Modéstia à parte, eu fui atendida por ti, né? Meu marido também. Então, tu sabe muito mais do que o básico. Então, tá querendo me dizer, né? Que os 3 pontos que a gente falou aqui, da tua jornada, desse teu planejamento, que tem que ter um planejamento. Desde o início, toda a tua fala traz essa organização. Quando a gente fala nesse quesito parte 3 de colaboradores, como lidar, né? Quais são os desafios e vitórias. Na verdade, tu ainda estás colocando tudo isso em prática e traz muito a tua humildade. E a humildade, ela é saber o seu real valor. Então, é muito bonito. Quando eu vejo essa tua história, Ana, sabe o que eu vejo? A palavra adaptabilidade. Eu sempre tive que me adaptar. Fico até emocionada, mas a gente tem que se adaptar. Então, quem não se adapta não vence. Exatamente. Então, eu vejo nessa tua história o teu poder de se adaptar e não ver problema, mas sim buscar solução. E tu sabe que eu amo falar, já dei treinamento, é sobre autorresponsabilidade. O quanto tu és autorresponsável. Então, a gente passou aqui de uma jornada de CLT para empresária, para empreendedora, hoje em dia ainda idealizadora da Oficina das Empreendedoras. Então, tu une mulheres para falar, sim, sobre mecânica, para falar sobre autoconhecimento, para falar de finanças, para falar de tudo o que hoje tu entende que é necessário a gente saber. E por que isso? O Mecânica Básica para Mulheres, ele surgiu há 5, 6 anos atrás, justamente vendo a realidade no meu dia a dia ali com as clientes.
Ai, Ana, mas eu não gosto de cuidar do carro, mas eu não gosto de trazer o carro na oficina, mas eu não entendo nada. Gente, não é sobre trocar peça, é sobre entender por que eu preciso cuidar do carro e andar segura. É sobre segurança, entende? Não é você fazer. Não é você fazer. É o básico. É entender, eu tô andando com o carro. Sentir algo diferente é interpretar que tem algo diferente. E de agora, né? Eu preciso levar no lugar que cuide do meu carro. Mas é chegar lá e dizer, não, eu quero que me explique. Por quê? Se eu aprendi, todas podem aprender. Claro que o meu interesse era o meu negócio, é diferente. Mas o carro é um bem. É igual comprar uma casa. Comprar um outro bem. Tu sonha, a pessoa sonha ter seu carro. Eu sonhava ter meu carro. Eu também, nossa. Eu andava de ônibus e eu olhava as pessoas passando de carro e eu sonhava com o dia que eu ia dirigir meu carro. Então, quando eu tô no carro e eu olho pro ônibus, eu agradeço. Eu sempre agradeço. Ai, gratidão, Senhor. Porque eu estava lá e eu sonhava ter um carro. Então, assim, eu gosto de lavar o carro toda semana. Eu gosto de carro limpo, eu gosto de carro sem barulho. Eu gosto de carro cheiroso. Eu gosto do carro perfeito. Porque é um bem. Tu investe 10 ou 200 mil no carro. Tu sabe que eu mudei, né? Quando eu faço a roda da vida até hoje, em todos os lugares, eu tenho um pilar que é casa e ambiente. E eu sempre falo de abrir as gavetas, os potinhos, a gaveta da calcinha, né? A gaveta dos... Eu falo tudo. Hoje em dia, quando chega nessa parte, eu acrescento porque eu aprendi lá na oficina. E o teu carro, como é que tá? A limpeza, a manutenção. Daí tu deu uma raspadinha aqui e não arruma. Isso. Daí aquilo soma. Daquilo que tu ia gastar 300, daqui a pouco tu vai gastar 1.000, né? Daí a pessoa começa, mas é caro. Mas realizar um sonho é caro. Cuidar do sonho é caro, manter um sonho é caro. Então, o que é caro pra ti? É investir, às vezes, 100 mil num carro e daí não cuidar mais? Não tô seguro. Não tô seguro. Ou é como fazer um curso. Vou lá fazer um curso, investir aquilo lá e não vou botar em prática. É a mesma coisa. Então, é cuidado. E prosperidade tem a ver com isso. Como que tu fala também disso. Como que tá a tua casa? Tá limpa, tá organizada? O teu carro tá limpo, isso tá organizado? Isso faz parte do feminino. Exatamente. Então, aqui eu vi uma jornada de muitos desafios. Claro que é uma conversa que não dá pra contar tudo, né? Teria que ter muitas palestras. Mas os desafios e as vitórias de você conseguir empreender. Pra gente finalizar, sabe o que eu queria? Eu queria que tu deixasse 3 dicas para quem tá ouvindo e talvez tá lá tipo, poxa, mas parece que ficou difícil demais. Como eu posso transformar esse difícil em um desafio realizável? 3 dicas. Hoje, a gente falou do dom ali, né? Eu vejo assim que a gente tá sempre buscando fora o que tá aqui dentro. Então... não estou trabalhando, estou fazendo determinada coisa, não estou feliz. Mas eu não estou feliz com o ambiente, ou eu não estou feliz comigo mesma, fazendo aquilo ali. Então, primeiro, vamos descobrir o que a gente sabe fazer bem. Não importa o quê. Eu faço uma unha muito maravilhosa. Nossa, eu sou boa nisso mesmo. Nossa, eu tenho uma expertise, eu gosto de estudar sobre isso com facilidade. Não é maçante para mim ver um vídeo sobre isso. Que me energiza. O que te energiza? Que eu amo e que eu faço com muita naturalidade, sem perceber. O que as pessoas dizem pra mim que eu faço bem? Tu até fala sobre isso, né? O que a pessoa diz que eu faço muito bem? Primeiro, entende quem tu é. Qual que é o teu dom? O que eu sei fazer de super maravilhoso? Poxa, a partir desse dom de entender planejamento, né? Eu sei fazer isso muito bem. Da noite pro dia eu abro um negócio. Sim, eu digo que alugar uma sala e abrir um CNPJ, qualquer pessoa pode. Mas ser empreendedor não é para qualquer um. Então, passo a passo, planeje. Quem tu é, primeiro. Quem tu é, o que tu gosta de fazer e vai atrás, construindo aquilo ali. Planejamento, saber que você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Serão, assim, no mínimo, 5 anos de construção árdua, né? Tu não vai viajar, tu não vai passear, tu não vai poder botar dinheiro em sonhos que tu sonha a vida inteira. Tu não vai já direto pro primeiro restaurante. Não, tu não vai ir nos lugares que tu sonha de imediato. Primeiro tu vai construir uma história no teu negócio. Não pense no plano B. Eu vejo às vezes as pessoas assim, não, mas eu vou abrir lá. Se não der certo, eu volto a trabalhar CLT, eu faço isso. Não tem. Quem tem sonho, tem dom, não tem plano B.
vai fazer É isso aquilo que eu que teu quero. coração pulsa pra fazer. Seja fácil, difícil, vai ter muito difícil e bem poucos fáceis. Aham. A maioria vai ser difícil. Mas né? você vai fazer amarradona. Amarradona, né? E assim, às vezes a gente fica pensando sempre, eu preciso comprar esse treinamento, eu preciso ir, claro, precisa ter conhecimento daquilo que tu vai fazer, primeira coisa, não faça nada que tu não conheça, né? Não vai abrir um restaurante se tu não sabe nada de cozinha, se tu não sabe nada de alimento, não faça isso se não é a tua paixão. Eu acho que montar negócio É paixão. É paixão, é abrir um negócio que tu tem paixão e não pense que alguém vai fazer por ti. 20% é o que a gente conhece, aprende, conhecimento, técnica. 80% é garra, ação, atitude e tem que fazer, gostando, não gostando. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Quantas vezes eu e Fernando no final de semana tava pintando a oficina, tava lavando a oficina, tava limpando o banheiro, não sei o quê, e eu queria estar na praia. Mas eu não podia. Eu tinha um negócio para construir. Então não tava fazendo o que eu gostaria de fazer. Primeiro a gente fez, a gente pagou o preço. Hoje, graças a Deus, com o que a gente tem construído, e é uma constância, não quer dizer que eu fiquei 4 dias de folga, que eu não vou trabalhar os outros 26 dias. Então, assim, tu vai ter... Hoje eu consigo não trabalhar de manhã, em tese, porque eu tô em casa, a primeira coisa que eu faço às 8 da manhã é abrir as contas pra ver se tá tudo os ok, boletos estão pagos, tá tudo certo. Agora deixa eu relaxar, tomar meu café com calma. Exatamente. Tu trabalha o tempo todo. Ter um negócio não é de achar que tu vai levantar as perninhas pro alto. É um filho. É um filho. Tu vai educar, alimentar, instruir, né? Treinar pra vida. E a empresa é assim. Pra gente finalizar, eu quero que tu fale aqui do teu coração qual é a palavra que significa pra ti essa tua trajetória. Eu tive muita coragem. Gê, eu sou uma pessoa de muita coragem. E olha só, tu começou falando de medo. Eu sou uma pessoa de muita coragem. Porque ter um filho, uma empresa, né? Construir um sonho do zero, assim. Não ter pai, mãe que ajuda financeiramente, não ter, né, um investidor. Porque hoje em dia as pessoas dizem, não, mas as pessoas fulano quer investir no meu negócio. Cara... a gente não tinha isso. Então, coragem. A gente teve muita coragem. Deixa eu te falar aqui, o pessoal da live, o pessoal que tá escutando, seja de onde você estiver, o teu maior medo, do outro lado dele, vive a coragem. Então, coloca no papel aí qual é o sentimento, talvez o da Ana era medo. Do outro lado está a coragem. Pode ser que o teu aí tenha um outro sentimento, talvez que pareça ser negativo, mas atrás desse sentimento negativo tem o positivo. E é esse que vai te erguer quando tu mais precisar. Gratidão, Ana. Obrigada. Gratidão a todo mundo que está aqui. Que essa palavra toque a tua alma, que transforme, que faça você ver, sim, os desafios e as tuas vitórias. Gratidão. Obrigada, Gê. Obrigada, foi maravilhoso. Ai, que delícia. Ai. Deixa eu te dar um abraço.